como a noite espera pelo dia, assim como a praia espera pelo mar, assim como as nuvens esperam pelo vento, com mais ansiedade eu estou a te esperar. Te espero chorando, te espero, mestre querido. Estou me curvando ante o peso da cruz. Me ajude a chegar ao meu lar prometido. Sem ti não consigo viver, meu Jesus. Glória a Deus. Isso é que é hino. Isso é que é hino. Isso é hino. Que salve canta. Que quem está em Cristo esperando a vida dele canta. Bem mais que as flores esperam. São hinos que dirigem o cristão ao céu, à esperança que Jesus nos fez pela fé nele. São hinos que alegram o nosso espírito, que nos faz estar ansioso, desejando a ida ou a vinda do Senhor. E é nesse momento que eu quero falar para você, levar uma porção do ensino da palavra de Deus para edificar a sua fé, para exortar você a perseverar na promessa, na esperança, no bom combate da fé, aguardando aquele grande dia que está próximo, irmãos. Está próximo, não deixa o diabo enganar e desviar você dessa esperança, irmãos. A esperança da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa esperança que ao longo dos séculos, milhares, centenas de pessoas creram e morreram crendo nessa esperança. Mas nem a morte, aleluias, vai privar os que morreram fiéis a Cristo de receber a promessa e a esperança. Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, quando ela diz que quando Jesus voltar, os vivos vão ser transformados, vão ser levados ao encontro do Senhor neste momento. Mas a palavra de Deus também revela que os mortos, os que morreram em Cristo, aonde seus espíritos estão em descanso, aguardando este dia também, só que num lugar privilegiado, aonde não tem mais o perigo da tentação, para não desviar e não apostatar da fé, não ser destruído pelo diabo. Os que morreram em Cristo já estão guardados, já não perdem mais a coroa, já estão livres do combate da fé, estão guardados, aguardando também este dia em que os vivos que aqui estão tem que ser prudente, tem que estar combatendo o bom combate, tem que estar vigiando, tem que estar cada dia mais se dedicando ao conhecimento da verdade, andando e cuidando da doutrina de Cristo, por onde a gente vai alcançar no final a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9. Então, nem os que morreram, que creram em Jesus ao longo dos séculos, aonde Jesus veio, fez a promessa, de lá para cá muitos vieram crendo em Jesus, o evangelho sendo pregado, a divulgação desta grande promessa, desta grande informação, que é a mensagem do evangelho, que leva para o homem essa esperança de perdão de pecados, ser livre da condenação e estar com Deus na eternidade, ou com a morte, ou com a vinda de Jesus. Essa promessa que o evangelho, é isso a promessa do evangelho,
Essa é a promessa do Evangelho, aguardar o dia da vinda de Jesus para estar com Ele na eternidade, com Deus, na vida de glória, em abundância, de felicidade, em eternidade, uma vida sem fim, uma vida sem dor, uma vida sem limitação, uma vida sem doença, uma vida sem envelhecimento do corpo, porque vamos receber um corpo glorificado, vamos receber um corpo incorruptível, vamos receber um corpo que não se submete à limitação do tempo, ele será eterno, um corpo não mais matéria, mas um corpo espiritual glorificado para viver não mais no mundo matéria, mas no mundo que Deus já preparou, a cidade santa, a nova Jerusalém, que não é só para os judeus. A cidade de Jerusalém era conhecida como a casa de Deus. E nós vamos morar com Deus nessa casa, nessa cidade. Nós vamos estar com Deus neste grande dia da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aguarde essa esperança, irmão. Combata o combate da fé, focando essa esperança diante da tribulação, diante da dificuldade, diante da perseguição, diante da dificuldade de se manter fiel à palavra, onde o mundo vem contrário a gente, mas temos que ser perseverantes e corajosos, determinados na graça do Senhor a continuar caminhando para o céu. A ida para o céu é subindo, e quem está indo para o inferno vem descendo, e esta grande multidão que vem contrário à nossa direção está indo para o inferno, porque não está indo para o caminho da vida, que é para cima. Mas você que está no caminho da vida, que é Jesus, não é uma religião, nem uma devoção, nem uma outra coisa que os homens vivem aí pensando que vão ter vida eterna. Vida eterna é em Cristo, andando por Ele, guiado por Ele, seguindo a Ele e praticando a doutrina dEle com fidelidade a Cristo como Senhor das nossas vidas, o cabeça da igreja, o pastor que nos guia a nossa alma para o céu, Jesus Cristo. Você tem que perseverar, você tem que guardar a doutrina dEle, porque é isso que te salvará. Paulo vai dizer a Timóteo 4,16, 1 Timóteo, cuida de ti, Timóteo, e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Então, meu irmão, combata o bom combate da fé, tenha paciência, espere, se alegre no Senhor. A palavra de Deus vai dizer, alegrai-vos na esperança. Que esperança é essa? Está lá em Romanos capítulo 12, versículo 12. Paulo vai dar essa palavra aos irmãos para exortar os irmãos, aliás, admoestar os irmãos e exortá-lo também, estimular na fé e adverti-los para que não se deixe levar pelos problemas, as dificuldades da vida, os desejos da vida, que muitas vezes a gente fica ansioso por eles, entramos em depressão, porque não recebemos aquilo que queremos, porque não alcançamos aquilo que desejamos dentro da nossa vontade, mas a nossa vontade tem que estar na do Senhor. Nós temos que buscar e lutar e valorizar e perseverar a promessa que Ele já nos fez, a vitória que Ele já nos deu, a bênção que Ele já nos garantiu da vida eterna. E nós temos que combater o bom combate da fé para não se desviar desta direção, dessa promessa, para não sair do caminho que nos leva a essa vida. Nós temos, irmãos, que se alegrar na esperança, a esperança de todo cristão, todo aquele que está em Cristo, que está vivendo uma vida de fé por Cristo, tem que estar com essa grande esperança no coração, que é aguardando a vinda do Senhor, para estar com Ele lá no céu. Não é esperança de vida na terra. Tem muita gente que está em Cristo, mas só pensam nas coisas da terra. Logo esses estão sendo conduzidos para uma esperança vã, morta, a uma esperança limitada, que muitos não vão alcançar o que querem neste mundo. Muitos não vão ter o que os mentirosos estão dizendo que Deus vai dar. Muitos não vão alcançar os seus desejos nesta vida. Eu tenho que focar é aquilo que Cristo já me garantiu e prometeu, e que eu tenho que perseverar para não perder. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Retenha firme aquilo que já tens ganho. Rapaz, a palavra nos ensina a uma vida de prudência na fé em Deus, pelo aquilo que Jesus nos ensinou. Tem muita gente vivendo uma vida aí
né, dedicada, sendo devoto, praticante, com a esperança, mas não é naquilo que Jesus ensinou. Meus amados irmãos, a maior esperança de quem está em Cristo é a vida eterna, é a riqueza no céu, é a bênção, é a prosperidade, é a vida de gozo, é a vida sem dor, é a vida sem sofrimento. A vida perfeita não é aqui, a vida em abundância não é aqui. Esta promessa é com Cristo lá nos céus, e aqui nós temos que suportar, irmãos, a leve e momentânea tribulação, para que não venhamos a desprezar as coisas do alto pelas coisas da terra. Tem muita gente que não está recebendo essa instrução. Sabe por quê? Porque está sendo conduzido pelo evangelho anátema, que só apresenta a ele vitória, bênção, prosperidade, que só faz ele motivar-se a buscar a Jesus para a vida, para o seu futuro, para a sua prioridade neste mundo. Cuidado! Você não precisa buscar Jesus para alcançar bênção nenhuma. Você precisa ser fiel a Cristo, perseverar, ser zeloso da fé, para não perder as bênçãos que Ele já nos deu pela fé. A vitória que Ele já nos deu. E o povo aí sendo motivado a viver sacrifício de culto, a viver rotina de culto, a viver paganismo, oferecer pacto, voto, viver campanha, para buscar as coisas deste mundo, e não estão sendo prudentes a perseverar, porque muitos com os cuidados desta vida, muitos com a sua busca pelas coisas deste mundo, vão apostatar da fé, vão desviar, vão entrar em laço, vão entrar em caminhos que vai fazer ele perder a visão do alto. É o que tem acontecido com muita gente, meus irmãos, dentro desses movimentos, buscando esses poderes, buscando resposta, profecia, palavra de Deus. É o que tem acontecido com muita gente, estão deixando de ouvir a palavra para ser edificado na fé, diante de todos esses ventos de doutrina que estão vindo sobre nós, sobre a nossa mente. É muita confusão, é muita doutrina, é muita coisa em nome de Deus que vem na nossa mente, irmãos, para trazer dúvida, incerteza, confusão, desânimo, tirar-nos da visão do céu. Porém, temos que estar guardando a nossa mente com a palavra de Cristo, com a promessa do céu, com a vida prudente naquilo que Jesus ensinou, que é a doutrina de Cristo. E se alguém vem ter conosco e não vem por essa doutrina, não recebamos. Sejamos zelosos da fé. Aquele que vencer, é preciso você fazer o bom combate e vencer as tentações. Deus, Ele dá a graça, mas quem tem que vencer é você. Quem tem que perseverar é você. Quem tem que se negar é você. Quem tem que renunciar é você. Deus, Ele dá a graça para que possamos suportar e prosseguir. Agora, escute uma coisa, aprenda isso que muitos pastores não te ensinam. É você. Não, mas é Deus, é Deus. Não, eu já estou na mão de Deus. Permaneça. Agora, para você permanecer na mão de Deus, Jesus, quando disse assim: todos que o Pai me deu, ninguém arranca de mim. Sabe por que Jesus disse isso? Porque aqueles que vêm para Cristo, ninguém tem poder de tirá-lo de Cristo. Mas você pode sair, sabe como? Pela sua própria vontade. E o diabo não vai te arrancar com a mão assim puxando. Ele vai te arrancar com a tua vontade. O diabo vai usar o teu desejo. O diabo vai cegar o teu entendimento para te tirar da presença de Deus. Foi assim que ele fez com Adão. Tirou Adão da presença de Deus. Levou Adão à miséria, à destruição, da maldição do pecado. Cuidado. Cuida de ti e da doutrina. Olha o que a Bíblia diz. Resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus. Quem tem que resistir ao diabo é você e eu e todos que estão em Cristo. Porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja de Cristo, não estou falando de um ministério, de um povo religioso dentro de igreja. Estou falando daqueles que estão em Cristo. Lavado, remido e foi liberto. Liberto do pecado, liberto da sua mente corrupta, liberto da garra, da influência de Satanás. Que não é mais escravo. O diabo ainda nos tenta. Mas hoje a gente tem a graça. Tem a graça de Deus para resistir. Antes não podíamos, mas hoje nós estamos em Cristo e temos a capacidade, o dom, a virtude de Cristo em nós. Assim como Cristo venceu o diabo, nós em Cristo venceremos também. Foi o que Jesus disse: eu venci o mundo. Ele venceu toda a tentação. Ele venceu como homem, para nos dar a capacidade de, como homem, vencer. É você que tem que resistir o diabo. Tem muita gente dando lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo.
Nós temos que resistir, irmão, porque toda a investida do diabo contra a nossa vida é para nos tirar do caminho da salvação, do entendimento da vida com Deus, do entendimento da devoção a Deus. O diabo já tem tirado muitos do caminho da salvação. Muita gente está preocupada em sair de igreja, mas a preocupação não é a igreja, porque a igreja não é o local que te leva a vida com Deus, nem a salvação. Você tem que cuidar de ti e da doutrina, porque o diabo tirando você da doutrina, tirou você da vida com Deus. Você pode até estar vivendo enganado. Dentro dessas igrejas, dos ajuntamentos, das solenidades, dos cultos, dos sacrifícios, dos rituais, da formalidade religiosa, da devoção, da prática, da obrigação, você pode estar vivendo isso radicalmente. Mas isso não vai te levar a Deus. Isso não é garantia de vida com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo manda aos irmãos se examinarem, para ver se permanecem na fé ou se já não foram reprovados. 2 Coríntios 13, 5. Por isso que Paulo vai dizer a Timóteo: cuida de ti e da doutrina, Timóteo. É fazendo isso que tu te salvarás. Então, meu irmão, tenha cuidado. Analise a sua fé. Por onde está sendo principiada, guiada. Sua regra de fé e prática. Você está vivendo guiado por onde? Por quem? Quem conduz os conceitos, os princípios de Deus na tua vida? É Jesus, pela doutrina dele? Ou é os líderes dentro das igrejas deles? Por onde você está sendo firmado e alicerçado na tua fé com Deus? Se não for pela palavra, meu irmão, você continua colocando a tua vida com Deus vã, na areia. Não vai subsistir. Grande será a queda e a ruína e a destruição. Grande será a decepção, o desprezo e a vergonha eterna de muitos que estão pensando que estão indo para o céu. Por quê? Porque não são prudentes para viver uma vida de edificação na fé pela palavra de Cristo. Estão vivendo pela formalidade, pela devoção e a prática religiosa dentro de instituição, cumprindo e obedecendo as ordens e as obrigações da instituição. Mas nós somos chamados para viver uma vida de regra de fé e prática, cumprindo, praticando, sendo devoto à palavra de Cristo, à doutrina de Cristo, e combater tudo aquilo que vem até nós que não condiz com a doutrina. Jesus vem, e Ele vem para aqueles que perseveram até o fim. Ele vem para aqueles que estão dentro da vontade dEle. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Tem muitos dizendo que é de Jesus, glória a Deus, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, mas não é por isso que você vai entrar no reino de Deus. É ouvindo e praticando a palavra de Jesus. A palavra de Jesus. A palavra de Jesus é estar na doutrina dele. Não é esses ensinos, não é essas palavras que o povo está sendo recebedor dentro desses lugares por homens que dizem que é Deus falando, e é mentira, porque não condiz com a doutrina de Cristo. Todas essas vozes que estão aí, não é a voz de Cristo. Não está na doutrina de Cristo a direção que essas vozes que dizem que é Deus está te dando. Cuidado. Combata o bom combate da fé, meu irmão. Essa é a causa pela qual a gente nega tudo isso nesse mundo. Sabe por quê? Eu neguei o prazer da prostituição. Eu neguei os meus desejos que me satisfazia do pecado, mas era bom. Não venha dizer que o pecado é ruim, não. Esse negócio isso é hipócrita. Olha, o pecado não presta. Não, o pecado é bom. Agora a consequência final dele é a morte. Se o pecado fosse ruim, o cara não saberia que ia morrer e continuava vivendo nele. Se o pecado fosse ruim, ninguém vivia nele. Sabe por que o pecado leva muitos para o inferno? Porque o pecado é bom, meu irmão. É uma vida de vantagem, é uma vida favorável, é uma vida de ganho, é uma vida de lucro, é uma vida de ostentação. Muitos estão ostentando aí. É uma vida de mentira, onde muitos estão dizendo que é homem de Deus, que é de Deus. É uma vida onde muitos estão sendo beneficiado, não é? Vivendo erro e ainda prevalecendo, só que o final vem, e o final é melhor do que o começo para quem está em Jesus, e o final será pior do que o começo para quem não está em Jesus. Deus vem trazer a todos a recompensa da escolha, do caminho, da direção que seguiram. No final tem a recompensa. Diz a palavra de Deus que é dever de todo homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus vai trazer a juízo todas as coisas, ainda aquilo que estão oculto vai vir a juízo. A palavra de Deus vai dizer: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegado o grande dia da sua ira. Meu irmão, a Bíblia vai dizer, Romanos 6:23,
O salário do pecado é a morte. Não adianta, meu irmão. Quem vive do pecado no final não tem vida, não tem salvação, não tem céu. O salário do pecado é a morte. A recompensa final do pecado é a morte. Morte fala de condenação, inferno, vida eterna sem Deus, na existência do ser real, quando deste mundo sair. E tem muita gente que precisa entender o que é pecado, né? Tem gente que acha que é religioso, diz, não, eu não estou bebendo mais, eu agora sou da igreja, eu não fumo, eu não vivo mais nos bar, eu agora sou de Deus, sou santo, vou para o céu. Quantos religiosos estão indo para o inferno todos os dias? Como qualquer outro tipo de pessoa. Os únicos que são livres do inferno são os que estão em Cristo. Essa é uma verdade que muitos precisam ouvir. O único meio para livrar o homem do inferno é Jesus. Não é igreja, não é vida religiosa, não é se entregar a uma instituição religiosa, não é viver uma devoção, se consagrando, sendo devoto, praticante, vivendo as obrigações de religião. O único meio para o homem ser livre do inferno, receber o perdão de Deus e ter a promessa da vida eterna é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. E lá em Atos 4,12, Pedro vai dizer, nenhum outro há salvação. Entenda a palavra, meu irmão. Também debaixo do céu, nenhum nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Tem gente que está acreditando que vai ser salvo na sua religião porque ele foi batizado dentro daquele grupo religioso, porque ele guarda o sábado, porque ele é praticante, porque ele é membro daquela igreja, porque ele está praticando e vivendo a rotina, a formalidade, a atividade religiosa. Tem gente que acha que é salvo porque Deus escolheu ele antes de todo mundo e o outro não. Cuidado. A palavra de Deus vai dizer lá em Hebreus capítulo 5, versículo 9, sendo Jesus Cristo consumado, veio ser a causa da salvação para todos os que nele creem. Não é para todos os que foram predestinados. A causa da salvação não é um decreto incondicional de Deus. A causa da salvação é Cristo, a morte sacrificial dele, tomando o lugar do pecador, recebendo o castigo que nos traz a paz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A causa da salvação não é viver religiosidade, não é predestinação, não é guardar sábado, não é estar dentro de igreja, não é viver isso, aquilo ou aquilo outro que as religiões ensinam. A causa da salvação é crer em Jesus. Ele é a causa, ele morreu por isso, ele foi consumado por isso, para que através do seu ato de amor se entregando pelo homem, para ser o representante da humanidade diante de Deus, para interceder, para advogar a nossa causa, o único advogado, o único intercessor que pode nos tirar do conflito, nos tirar da culpa, nos absolver diante do juízo divino, chama-se Jesus Cristo. Quem não crê nele continua condenado. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu irmão, Jesus disse, eu vim salvar. Creia em Jesus para se salvar, porque se tivesse outro meio de salvação, Jesus não teria vindo. E ele disse, eu vim buscar e salvar. Lucas 19,10. Eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido, os que foram entregues à miséria da condenação do pecado, porque caíram no pecado. O pecado é uma responsabilidade de cada ser humano. Ninguém vai ir para o inferno por causa do outro. Todos darão conta de si a Deus, e Deus não tomará o culpado por inocente. E o que Deus quer de todos os homens é que se arrependa, porque Ele tem determinado o dia do juízo. Se o homem não se arrepender, Ele vai aplicar o juízo dele e não terá misericórdia. Porque por um homem veio o pecado, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. O pecado é a atitude individual, consciente, responsável do homem. Por isso que Deus vai punir o homem. Porque o homem tinha o livre-arbítrio, tinha o direito de escolha. E Deus orientou ele a escolher
a se conduzir, se manter na direção de Deus, mas o homem escolheu andar contrário. Isso constitui o pecado. Tem muita gente andando contrário à direção de Deus. Tem muita gente com uma fé que não está dentro dos princípios de Deus. Tem muita gente com o entendimento de Deus que não está dentro da verdade. Tem muita gente buscando vida eterna que não é pelo único caminho que Deus estabeleceu. Logo isso leva o homem para o inferno, porque o homem contraria a verdade de Deus. Cuidado, irmão. Está pensando, não, porque eu não bebo, não roubo, não bato, não fumo, eu já sou salvo, é? Não, mas eu sou religioso, eu vivo bem, eu vivo ajudando na minha igreja, eu participo da distribuição de sopa, eu participo da distribuição de feira, eu participo dos cultos na rua, onde a gente vai cantar, louvar e dizer, gente, vem cantar conosco, vem adorar a Deus. E isso não leva ninguém a Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado. Cornélio era um homem religiosíssimo. Eu falo isso com autorização da Bíblia. Eu falo tudo que eu falo baseado nas Escrituras. E eu mando o texto para você ver onde eu estou alicerçado no que eu falo. Está pensando que vida do bem religiosa leva o homem a Deus? O homem continua na condenação, com tudo que ele faça, com toda a religiosidade, com toda a caridade, com toda a distribuição de sopa, com todo o culto que ele faz na rua, passeando com o povo. Porque a igreja foi chamada para pregar o evangelho. Não foi para viver isso que hoje as igrejas estão vivendo. Fazendo show, fazendo suas campanhas. Tem que pregar o evangelho. Igreja, a função dela é pregar a luz para os que estão nas trevas. Não é levar atração religiosa para ninguém. Não é levar promessa de que Deus vai fazer, não sei o quê. Não. É levar a mensagem do arrependimento e convidar o homem a crer em Jesus para ser salvo. É levar a pregação do evangelho que convida o homem a Cristo para receber salvação, para que ele não sofra o juízo nem a condenação. Cuidado, meu irmão. Vida religiosa não livra ninguém do inferno. Se você der uma lidinha lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 10, você vai ver um homem que o próprio Deus vai dar testemunho dele aqui nas Escrituras. Um homem chamado Cornélio. O texto vai dizer que Deus contemplou esse homem. Ele era religiosíssimo, fazia caridade, ajudava os pobres, era um homem de caráter, tinha um bom testemunho, porque tem muito religioso, tem muito crente, tem muitos religiosos de outras religiões que, irmãos, é uma miséria. Querem ser santinho de Deus, mas todo mundo conhece ele. É uma miséria. É um testemunho terrível, porque não é testemunho que leva ninguém ao céu. Quem leva o homem ao céu é Jesus, quando o homem se arrepende. Não é agora mudar de vida social, deixar de ser profano e viver a religiosidade. Deixar de ir por baixo para a religião. Isso não salva ninguém. Tem que ter o arrependimento e a conversão a Jesus Cristo. Não adianta passar a usar roupa de crente, passar a usar roupa comprida, não usar mais bermuda, não botar mais brinco, não pentear o cabelo, nem dar um grau, nem se maquiar. Isso não leva ninguém a Deus, não faz ninguém mais santo do que ninguém. Isso é hipocrisia religiosa. O que leva o homem a Deus é a convenção a Jesus Cristo e o arrependimento, para o homem ter a mudança de entendimento. Tem muita gente que muda as vestes, é sepulcro caiado, por dentro continua a podridão do entendimento errado de Deus. Meus irmãos, eu não tenho aqui blá blá blá, nem aqui eu tenho verdade para você. Aqui tem instrução, edificação. Cornélio, diz a Bíblia, que esse homem era um cara de exemplo. Era mais exemplo do que muitos judeus. Cornélio tinha mais exemplo de vida religiosa, de caráter, de atos de bondade, do que muitos judeus. Mas mesmo assim, Cornélio ainda estava no caminho do inferno. E você vai ver isso aqui, ó. Vou mostrar porque é que eu digo que Cornélio não era salvo. Com toda a sua religiosidade, foi preciso Deus, dentro de uma revelação, de uma visão, através de um anjo, mandou. Olha que o anjo não deu nenhuma visão para Cornélio e de doutrina, de nada. O anjo foi a Cornélio para orientar Cornélio e mandar chamar Pedro, para que Pedro pregasse o evangelho para Cornélio. Hoje tem anjo aí revelando um bocado de coisa, né? Isso tudo não é anjo não, irmão, é demônio, sai daí. A igreja de Cristo tem que andar pela revelação dele.
E aquilo que Cristo quer falar, Ele fala conosco. Ele está em nós. Não precisa esses movimentos, esses teatros que os homens armam nos púlpitos, criando aquele cenário de poder, de manifestação, de transe. Estou cheio de Deus, Deus está mandando dizer, Deus está falando, Deus está aqui, tem anjo na igreja, tem anjo aqui agora. Sai desse negócio, irmão. Sai desse negócio. Se tu quiser ser prudente, analisando com prudência, razão, entendimento, lógica e conhecer a verdade de Deus, vem para a palavra, para a doutrina de Cristo. Cornélio, o anjo foi a Cornélio para orientar Cornélio a chamar Pedro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro não vai fazer nenhum movimento, nenhum reteté. Pedro vai pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho? Anunciar Cristo, o que Ele fez, por quê, qual o objetivo, qual a finalidade, o que isso beneficia o homem, por que o homem tem que crer nele, por que não há outro meio. É isso o Evangelho. É levar essa informação. Não é criar um culto de poder, um culto de vitória, um culto de bênção, um culto de quebra de maldição. Não é fazer campanha, não é ir para pacto, não é criar aquela bagunça na casa dos outros, gritaria e faz um movimento, faz outro, tudo vã. Não aconteceu nada porque não teve entendimento para a pessoa que ouviu. A pessoa tem que ouvir, mas é ouvir da palavra. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra. Tem muita gente aí fazendo muito movimento nas casas dos outros. Vão para a casa dos outros cantar, dar profecia, dizer que Deus vai resolver todo o problema, fazer o povo ficar no engano, levar a palavra de autoajuda para o povo. Tem que ir, meu irmão, para as pessoas, para diverti-la, convidá-la ao arrependimento, mostrar o caminho que ela está, mostrar a salvação, mostrar o caminho da esperança. Não é ir para a casa de ninguém dizer Deus vai curar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Ele faz, mas ele não manda pregar isso no Evangelho. O Evangelho não leva essa mensagem. Ele faz quando você está pregando o Evangelho. Ele faz quando você está levando, anunciando Jesus Cristo. E agora, aquele que ouve e crê em Jesus, tem a manifestação do poder de Deus. Se creres, verás a glória. Mas Jesus não mandou ninguém sair fazendo campanha de milagre, convidando ninguém para receber isso, aquilo, outro de Deus. Jesus mandou seus discípulos, ide e pregai o Evangelho. O povo hoje está fazendo tudo mais fora da direção de Cristo. Cornélio não era salvo. Pedro chega lá e começa a pregar. E a palavra vai dizer que Cornélio foi orientado a chamar Pedro, para que Pedro dissesse a Cornélio palavras pela qual Cornélio seria salvo. Então Cornélio não era salvo. Olha aqui o texto que diz isso. Cornélio está falando da visão que ele teve aqui em Atos capítulo 11, versículo 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera, envia homens a Jope, manda chamar a Simão que tem por sobrenome Pedro, porque ele vai te dizer palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Então, Cornélio não era salvo, nem a família dele, e nem aqueles que estavam ali naquele momento. Foram salvos por quê? Porque ouviram a mensagem do Evangelho. E quando ouviram, creram, receberam o batismo para a remissão de pecado, que só Jesus é quem dá. Não é batismo de água dentro da igreja. E quando eles recebem, ele agora saiu da condição que estava, porque eles creram em Jesus. Salvação é crendo em Jesus. Por isso que Jesus disse, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê, Cornélio creu e foi salvo. Foi o que Jesus disse, se cumpriu. Mas também quem não crê será condenado. Meu irmão, então essa é a promessa do Evangelho, salvação. E essa é a esperança que o Evangelho nos traz. A esperança principal do povo de Deus que está em Cristo é a promessa do Evangelho que Cristo fez, que voltaria para nos buscar, para que a gente possa estar vivendo essa vida em abundância com Ele, quando Ele vier. Por isso que temos que perseverar. Olha o que Paulo vai dizer. Essa é a esperança do cristão. Muitos estão se desgastando, se conduzindo, esperando uma promessa vã.
que não foi Deus que fez. É os homens que estão fazendo aí. E o povo com isso está vivendo ansioso pelas coisas desse mundo e se perdendo da esperança. Mas Paulo vai dizer, lá, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Amar a vinda de Jesus é estar se consagrando, se dedicando, não à igreja, à religião, mas a Ele pela palavra, por esse momento, por essa esperança, por esse dia, para não perder, não apostatar, não desviar. Quem ama Jesus se purifica, e a purificação não é dentro de devoção religiosa, é pela palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, purificando as vossas almas na obediência à palavra. Quem ama a Cristo está vivendo prudente na fé, para não perder a esperança deste grande dia que está por vir. A vinda de Jesus. Essa é a maior esperança do cristão. Mas, irmãos, e os que morreram? Não vão perder essa esperança, porque diz a Bíblia que os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Vão ter os seus corpos glorificados. Seus espíritos voltarão a habitar num corpo. Não mais o corpo que morreu corrupto, mas esse corpo vai voltar glorificado. Um corpo glorificado. E nós que estivermos vivos, não vamos ao Senhor com esse corpo. Porque a palavra diz que a carne e o sangue, se referindo a esse corpo mortal corrupto, matéria, não herdará o reino de Deus. Vamos ser transformados para receber um corpo glorificado, igual ao que Jesus ressuscitou na sua ressurreição. Amém, meus irmãos? Vou dizer mais um texto aqui, que está lá em Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha, amigos, irmãos, todos que estão aí ouvindo, o motivo de você crer em Jesus é para você ter a salvação da sua alma. O motivo de você estar perseverando na fé em Jesus é para você manter-se salvo. E você só pode se manter salvo cuidando de ti e da doutrina. A palavra ensina isso. Não é cuidando de uma vida rotineira de igreja, devocional à igreja, cumprir obras, trabalhos, obrigações, cultos, rituais de igreja. Seja zeloso da fé, cuidando de ti e da doutrina, porque fazendo isso, te salvarás. Examine-se, se permanece na fé, ou se já não fostes reprovado. Seja cuidadoso e zeloso. Faça como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não perca a fé. A fé é a vida andando com Deus pela palavra dele, tá? A fé não é acreditar, não, Deus falou, Deus vai dar bênção, vou buscar a resposta. Não. A fé, ela é pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé que me leva a alcançar a salvação. Pela graça sois salvos, mediante a fé. A fé na palavra. E o apóstolo Pedro vai dizer, lá em 1 Pedro 1,9, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Essa fé é perseverar em Jesus, como um homem prudente, que edifica sua casa na rocha. Aquele que ouve e pratica, não é vida religiosa, é a palavra, guardando no seu entendimento, não se deixando corromper, nem se deixando contaminar, nem se deixando levedar, com nenhum vento de doutrina, com nenhum conceito de Deus, com nenhuma voz de Deus, com nenhum profeta que diz que Deus está ali, aqui, acolá, que ali tem poder, que ali tem vitória, que ali tem bênção, que ali Deus vai falar. Cuidado, irmão, cuidado com essas vozes. Vigiai. O diabo, vosso adversário, está ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Cuidado. Não se deixe enganar. Cuida de ti e da doutrina. E se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Persevere nessa doutrina, porque fazendo isso, continuarás no caminho
da salvação, para que se cumpra aquilo que Jesus disse. Todo aquele que perseverar até o fim vai se dar, ou com a nossa saída deste mundo, com a morte física, ou com a vinda de Jesus Cristo para o arrebatamento. Mas enquanto não acontecer nenhum desses dois eventos, se mantenha fiel, se alegrando na esperança, sendo paciente na tribulação, perseverando em oração, para viver na palavra, na doutrina de Cristo, para que não venha se desviar, apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. Meus irmãos, que assunto, que ensino, que instrução, que esclarecimento maravilhoso para iluminar a tua mente nesta manhã de domingo, para que você receba essa porção da palavra de Deus, esse estímulo, esta admoestação para a tua edificação. Amém? Deus abençoe. Aqui você é instruído com a verdade que liberta. A luz de Deus aqui vai levando esclarecimento para a tua mente.